Olá, eu bato um papo hoje com Ronaldo Patá. Ele é estrategista do UBS Wealth Management e vai falar pra gente o que tem de interessante em termos de investimento para 2020. Quer saber mais? Fica com a gente! Ronaldo, obrigada pela presença aqui. Conta um pouquinho pra gente quem é você, qual a sua carreira até chegar no UBS, o que você faz no UBS hoje, se apresenta para o público, por favor. Tudo bem. Eu sou Ronaldo Patá, trabalho no BS nos últimos 5 anos, eu sou estrategista de investimentos. A minha função é passar para os investidores locais carteiras de alocações para os diferentes perfis de investidores. E eu tenho feito isso, como eu disse, nos últimos 5 anos, mas eu tenho 25 anos mais ou menos de carreira. Antes disso, eu fui gestor de fundos no Unibanco, como gestor de fundos de renda fixa, depois de renda variável e depois multimercados e depois gestor de fundos no Itaú, antes de vir para o BS. Recentemente, num relatório do BS, vocês elevaram as ações brasileiras de overweight para forte overweight, né? O que motivou isso? Bom, o Brasil, em 2020, vai viver pela primeira vez nos últimos 5 anos um cenário mais aberto em termos de riscos, né? E o crescimento tende a ser o dobro do que foi nos últimos 3 anos, né? Então esse é o principal motivo, é o fato de que o Brasil deve crescer pelo menos o dobro do que cresceu em 2016, 2017, 2018 e 2019, né? Que o crescimento ficou na faixa de 1%. 2020 deve ser pelo menos 2%, a gente espera 2,5% de crescimento. E 2021 também, 2,5% de crescimento. Então, esse cenário é um cenário muito positivo para crescimento de lucros, crescimento de receitas, obviamente. E, como eu disse também, a gente vem de 5 anos ruins, né, em termos de principalmente investimento, né, do crescimento do investimento no país como um todo, né? A gente teve em 2015 uma grande recessão. Em 2016 a gente teve o processo de impeachment que segurou demais o investimento. Em 2017 também quase teve outro processo de impeachment. Também a incerteza voltou a crescer bastante. Em 2018, com as eleições, os investidores resolveram esperar para ver o resultado das eleições. E 2019, finalmente, quando os riscos políticos diminuíram, ainda tinha o risco da reforma da Previdência, que também fez com que os investidores preferissem esperar para ver qual reforma ia ser aprovada. E por isso que eu digo que a partir de 2020 você não tem nenhum grande risco político ou econômico no cenário, o que aumenta a coragem, né, do investidor para investir e acreditar no crescimento de fato. E por isso que tende a ser um ano muito bom para mercados de risco como a Bolsa. Né? O que pode dar errado nessa retomada, nesse caminho de retomada econômica do Brasil? O que pode dar errado são os riscos externos, em primeiro lugar. Existe um certo consenso de que o ciclo econômico global pode estar perto do fim. Ciclo econômico quer dizer que, como a economia dos países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, mas não só Estados Unidos, vem crescendo nos últimos 10 anos, desde 2009, geralmente 10 anos é mais ou menos o quanto dura um ciclo econômico e é bem ligado ao ciclo de crédito. E quando esse ciclo está perto do final, você costuma ter uma desaceleração ou pode ter uma recessão, dependendo do que acontece. E se isso vier a acontecer, né, e aí a gente tem fatores que podem aumentar a chance de uma desaceleração, como a guerra comercial entre Estados Unidos e China, por exemplo, é o principal fator de risco global no mundo, né? Global no mundo. Mas é o principal fator de risco que afeta o mundo inteiro e pode nos afetar, eventualmente, e fazer com que o crescimento não seja tão forte. Isso em termos de fora do Brasil. De dentro do Brasil, o que pode dar errado é de novo, a falta de investimento, né? Os investidores na economia real, né? Não estou falando de mercado, mas investimento na economia real, não acontecer por algum motivo, né? Esse motivo geralmente pode ser alguma crise de confiança que pode ter a ver com algum risco político, ou eventualmente
Outro risco importante que a gente tem que monitorar é caso tenha uma insatisfação popular qualquer que leve às manifestações, por exemplo. Isso seria muito, muito ruim também. Como que os estrangeiros estão vendo o Brasil nesse momento? Os estrangeiros eles estão ainda um pouco céticos, principalmente com relação aos mercados, os mercados financeiros mesmo, bolsa, renda fixa. O Brasil ainda não lembrar que o Brasil perdeu o grau de investimento lá em 2015, né, se eu não me engano, que ele ganhou em 2007, depois perdeu. E ainda demora um tempo até voltar a ser grau de investimento. Isso já afasta um tipo de investidor mais conservador, né, dos mercados. E tem também uma questão que o investidor estrangeiro ele está receoso com mercados emergentes como um todo. Por dois motivos. Primeiro, porque a economia americana está muito bem e os retornos das bolsas e mesmo dos outros mercados nos Estados Unidos foram muito bons. O crescimento da economia foi muito maior do que o crescimento do Brasil, por exemplo, nos últimos anos. Então eles estão ainda vendo mais retorno e menos risco nos mercados desenvolvidos e por isso eles vêm tirando bastante dinheiro das bolsas emergentes nos últimos meses. Né? A gente espera que daqui para frente tenha uma melhora do apetite a risco por parte do investidor estrangeiro, justamente por essa questão da guerra comercial que eu comentei antes. Ela tende a arrefecer nos próximos 12 meses. Isso é melhor do que foi os últimos 18 meses. Os últimos 18 meses, o Trump foi aumentando as tarifas, os chineses foram fazendo reciprocidade e chegou numa situação onde a confiança caiu bastante no cenário como um todo, né? E o risco de recessão subiu bastante, principalmente nos Estados Unidos. Agora, nos próximos 12 meses, a tendência é que seja feito um acordo, uma trégua pelo menos, agora no curtíssimo prazo, antes do final do ano, entre Estados Unidos e China, que eles vão chegar em alguns parâmetros e vão cancelar provavelmente o próximo aumento de tarifas que está agendado para agora, dia 15 de dezembro. E o foco vai passar a ser a eleição americana. A eleição americana, ela tem riscos também para os mercados, vai causar muita volatilidade, muito sobe e desce, mas não é um risco de recessão, como foi a guerra comercial. Né? Então, a perspectiva é de aumento do apetite a risco do investidor estrangeiro por mercados emergentes. E dentro de mercados emergentes, o Brasil é onde tem um dos melhores crescimentos prospectivos, né? A gente sai de 1 para 2,5, então isso é uma aceleração de crescimento bastante importante e com impacto no crescimento dos lucros também, obviamente. Então, por isso que a gente imagina que o investidor estrangeiro volta para o Brasil no ano que vem também nos mercados. Olhando para a Bolsa Brasileira, o que tu vês de oportunidade mais interessante? Os setores que são mais ligados à economia doméstica e menos expostos aos riscos globais. As empresas mais expostas aos riscos globais são principalmente empresas ligadas à produção de commodities, como petróleo, minério de ferro e aço. E eventualmente elas vão estar mais expostas a essa volatilidade que a gente vai ter. Apesar de ser uma volatilidade mais ligada à eleição americana, ainda continuam os riscos da guerra comercial. Novas tarifas podem eventualmente surgir, né? Essa questão entre Estados Unidos e China é uma questão que vai continuar por muito tempo ainda. E então a gente prefere focar os investimentos em setores que são mais ligados a esse crescimento de consumo que a gente imagina que vai acontecer no Brasil nos próximos meses. Então, dentro de consumo, a gente tem varejo, tem um setor de construção civil, tem um setor de bancos também, que é totalmente plugado no crescimento de crédito que vai acontecer na economia doméstica. Outros setores como educação e saúde também se beneficiam. Em linhas gerais, esses são os que a gente prefere para 2020. Legal. Tirando bolsa, o que tem de oportunidade interessante de investimento para o investidor brasileiro? A gente recomenda também, tem overweight em fundos imobiliários. O setor imobiliário é um setor que tem muito espaço para recuperação, porque foram muitos anos de retração por conta da recessão. E a gente está no começo de uma retomada, né? A gente já vê essa retomada em algumas cidades no Brasil, São Paulo principalmente, mas isso vai espalhar pelas outras capitais, não só no setor
de lajes comerciais, né, que já tem uma retomada mais rápida, mas o setor de residencial também tende a ter uma recuperação. E os fundos imobiliários, eles têm muitos tipos diferentes e é importante você ter uma diversificação dentro dessa classe de ativos. Então, é importante você escolher alguns fundos, não um fundo só. Compor uma carteirinha mais diversa aí. Isso, que tenha todos os tipos, né? Que tenha lajes comerciais, que tenha eventualmente residencial, que tenha shopping. Tem fundos com mais ou menos risco, mas é importante diversificar como em tudo, né, no mundo de investimentos. Vocês rebaixaram a alocação em título de dívida, né, para neutro. Por quê? A gente rebaixou títulos pré-fixados para abaixo do neutro, na verdade. Abaixo do neutro. E o pré-fixado é justamente porque o Banco Central ele deve permanecer com a taxa de juros estável ao longo do ano que vem. E o mercado, a taxa de juros que deve ao longo de 2020 permanecer em torno de 4,5%, né? Bem provavelmente. E isso o mercado já antecipou esse corte de juros, né? E essa manutenção por pelo menos 12 meses de taxa de juros baixas. Então os títulos pré-fixados já se valorizaram bastante nos últimos 12 meses, antecipando esse corte de juros do Banco Central. E nos próximos 12 meses eles não devem valorizar muito mais, eles devem permanecer mais ou menos nos preços que eles estão hoje. Então não é a melhor alternativa, né? Não é ruim, mas não é a melhor alternativa dentro do que a gente pode ter de alocação no Brasil. Como é que vocês estão vendo essa política monetária do Banco Central no momento? Tem gente que acha que eles deviam ter mais cautela nos cortes. Qual que é a tua visão disso? Não, a gente acha que está correto. Ele deve fazer mais um corte agora para 4,5% e permanecer lá. A taxa de juros está abaixo do que é considerada a taxa de juros neutra para o Brasil, mas essa taxa de juros abaixo do neutro é importante nesse momento de recuperação econômica, porque como você tem muita capacidade ociosa e o desemprego está muito alto, a capacidade de repassar preços das empresas hoje é muito baixa, né? Então, se você aumenta um preço porque você teve algum custo elevado por algum motivo, você perde market share. E depois para você ganhar market share de novo é muito mais difícil. Então as empresas estão muito receosas em aumentar preços então a pressão de inflação é muito baixa. A gente vê esse ano o real desvalorizou acho que quase 10%, né? E mesmo assim não teve repasse de cambial, né, que a gente chama, quando as empresas que têm custos em dólar aumentam os preços porque o real desvalorizou. Isso não aconteceu. Então tem bastante espaço sim para o Banco Central cortar os juros, né? Tinha, né, bastante espaço. Então, analisando para trás, a gente acha que foi correto e se permanecer com essa taxa de juros ao longo dos próximos 12 meses também parece correto, porque você tem que deixar a economia crescer e depois você ajusta, volta a subir, talvez no final de 2020, começo de 2021, você volta a subir os juros para voltar para o neutro, mas a princípio tá tudo certo. Tá ok no Banco para Central. você. Ronaldo, teve uma pesquisa recente do UBS que entrevistou investidores no mundo todo e no Brasil 9 de cada 10 grandes investidores brasileiros queriam saber o impacto das eleições norte-americanas em seus portfólios, né? Você já falou um pouquinho sobre isso, eu queria que você descrevesse um pouco mais que impacto as eleições podem ter para o investidor aqui no Brasil. O risco é mais por tabela, digamos assim, porque conforme as bolsas americanas oscilarem, as bolsas vão oscilar de acordo com quem tiver mais chances de ganhar as eleições, né? Alguns candidatos têm propostas de aumento de taxa de imposto de renda para partes específicas da população, principalmente a população com mais alta renda e empresas, né? Alguns candidatos propõem aumentar o imposto de renda para pessoas jurídicas e pessoas físicas, e isso impacta diretamente o lucro das empresas, né? Conforme você aumenta o imposto de renda, o lucro cai. Então, se esses candidatos que estão defendendo isso tiverem uma boa probabilidade de ganhar a eleição, as bolsas vão cair.
E aí as bolsas americanas, quando elas caem, elas afetam as bolsas do mundo inteiro. Tem uma grande correlação, né? Não tem como fugir disso. Então, por conta disso, quem tiver exposto em bolsa aqui no Brasil tem que saber que está correndo esse risco. Aí você tem que analisar quais candidatos têm mais chance e tem que saber que é muito difícil antecipar o resultado das eleições. Cada vez mais em qualquer país do mundo está sendo difícil antecipar os resultados. A primeira grande surpresa eleitoral que a gente teve foi a própria eleição do Trump, né? Até um dia antes as agências de pesquisa diziam que tinha 70% de chance da Hillary Clinton ganhar a eleição e chegou no dia e ele ganhou, né? Então as pesquisas também não são mais tão confiáveis como eram antigamente e os investidores vão ter que se proteger em relação a isso e entender um pouco de o que cada candidato está defendendo, porque isso pode impactar bastante a performance da bolsa no ano que vem. Essa mesma pesquisa também do UBS, né, cita que globalmente 8 em cada 10 investidores veem maior volatilidade em 2020 e mais da metade esperam uma queda significativa dos mercados em algum ponto. Tu vê isso também? A mais volatilidade eu concordo. Porque justamente quando você tem eleições, anos eleitorais são, por definição, mais voláteis, principalmente porque as propostas, por exemplo, entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, em geral, independente de quem forem os candidatos, elas são bem diferentes, principalmente em termos de taxação. Então, conforme a opinião pública for mudando, né, com relação aos candidatos, vai ter volatilidade de toda forma, né? A não ser, por exemplo, que o Trump tenha uma distância muito grande do segundo lugar e aí o mercado admita que não vai ter mudança nenhuma, aí não teria volatilidade, mas isso é um cenário de muito baixa probabilidade. E com relação a ter uma queda, uma correção, né, uma queda de preços, é natural esperar isso depois de um ano que a bolsa está subindo quase 30%. Esse ano as bolsas americanas, qualquer índice que você pegar, estão subindo pelo menos 27%. E é normal, né, imaginar que tem uma correção, nem que seja por precaução. As pessoas, vários investidores talvez vão reduzir um pouco a exposição de bolsa antes de começar a corrida eleitoral para valer, que é em torno de março de 2020, só para proteger lucros, né, digamos assim. Então pode ser que isso cause uma correção. É muito difícil dizer que eu concordo, não sei se eu concordo. Mas é factível, né? É um cenário factível, de qualquer forma. Sem dúvida. Tem alguma forma de um investidor, pessoa física brasileiro, se proteger dessa volatilidade maior? Você já falou das commodities, dos setores, não ficar nos setores ligados a commodities. Tem alguma coisa que você aconselharia fazer? O mais importante é você manter a diversificação do portfólio como um todo, não só pensando nessa parte de bolsa, mas pensando também no portfólio como um todo. É óbvio não colocar todos os seus ovos numa cesta, não colocar toda a sua alocação em bolsa. Então a gente continua recomendando ter exposição a NTNBs, os pré-fixados, apesar de abaixo do neutro também, exposição internacional também, né, um percentual em ativos internacionais. De ativos internacionais, o que tem de mais interessante? Bom, daí também a gente tem uma outra pizza de alocação, também sempre de acordo com o perfil do cliente, tem um percentual em cada tipo de ativo, mas o que a gente mais gosta para o ano que vem, dado que o risco está nos Estados Unidos, a gente tem recomendado títulos de dívida em dólar de mercados emergentes, mas não só do seu próprio país, né? Compre uma cesta de títulos de mercados emergentes, que isso dá um retorno ainda de 5% ao ano em dólar. O benchmark desse tipo de classe de ativo, que é o ENBI, ele tem mais de 70 países. Então, se você compra um fundo, uma cesta qualquer que seja indexada mais ou menos parecida com o ENBI, o risco é baixo e o retorno ainda é bastante
bom, né, se comparar com as taxas de juros pelo mundo, né? Então, 5% em dólar é bom e se você tiver um default, por exemplo, o maior risco de default no ano que vem é da Argentina. A Argentina, ela tem menos de 1% desse índice, então não impacta muito o retorno. Então, esse é uma das nossas recomendações. Outra recomendação é reduzir a exposição ao dólar, isso na parte que você tem fora do Brasil. Em ativos internacionais, não tenha tudo em dólar. Tenha outras moedas, por exemplo, euro ou mesmo moedas emergentes. Por quê? Porque caindo o risco da guerra comercial, que é o nosso cenário, diminui o apelo do dólar que ele tem de porto seguro. Né? O dólar se valorizou muito nos últimos 18 meses por conta da guerra comercial e a gente acha que a tendência é ou ele desvalorizar ou ficar de lado, né, nos próximos meses. Então, por isso, a diversificação de moedas também. Né? Então, você ficar em outras moedas também é a nossa recomendação. Manter a alocação em bolsas, porque as bolsas dos países desenvolvidos ainda têm um retorno maior do que os títulos de dívida, né, dos países desenvolvidos. Né? Tem a Europa, o Japão, a Suíça, todos continuam com taxa de juros abaixo de zero. Os Estados Unidos tem uma taxa de juros muito próxima da inflação. Então, a taxa de juros real dos Estados Unidos também é zero. Então, você tem que manter a alocação em bolsa, e aí dentro de bolsa em setores mais conservadores, que também sejam menos expostos a questões de guerra comercial, empresas que pagam altos dividendos e menos exposição a empresas de muito crescimento, como as empresas de tecnologia, que foram as que mais puxaram a bolsa, né, nos últimos anos. Então, lá fora é isso. Né? E aqui daí que você estava falando NTNBs? Sim, continuar com a alocação em NTNBs, em pré-fixados. Bolsas e fundos imobiliários, que a gente já falou, ativos internacionais. Pós-fixados você tem que ter para ter alguma liquidez. E por fim, a gente sempre recomenda uma alocação em fundos multimercados, porque os fundos multimercados eles são muito ágeis em pegar as tendências de mercado e como deve ser um ano com muita volatilidade, eles operam com opções derivativos em geral e eles conseguem também ganhar com a volatilidade, né? Então, sempre tem um percentual também nessa categoria. O melhor jeito de você se proteger é ter essa diversificação. Ronaldo, para finalizar, queria que você citasse 5 temas aí que o investidor brasileiro deve ficar de olho em 2020. 5 temas. A gente já falou em algum deles, né? Falamos. Basicamente, provavelmente já passou pela maioria deles, mas vamos pegar os principais, né? O principal tema para 2020 é a retomada do crescimento econômico, né? Então, você tem que estar muito ligado nas notícias de vendas no varejo, de produção industrial, notícias de alta frequência, né? Que saem todos os dias de atividade, né? Esse é um tema. Acho que outro grande tema é a retomada da construção civil, porque a construção civil ela é muito importante para o país economicamente, porque ela emprega muita gente. Eu acho que é um dos maiores, se não maior empregador em segmentos. Que ainda é mão de obra intensiva e você muitas vezes não precisa de qualificação, então você consegue, se a retomada da construção civil acontecer conforme a gente imagina, e já está acontecendo na verdade, a criação de empregos, né, que também é uma coisa que sai todos os meses, né, a gente monitora, tende a acelerar, né, tende a ter um crescimento maior de novas vagas e com isso a tendência é o desemprego cair, apesar que o desemprego demora um pouco mais para cair, porque conforme a economia retoma, mais gente procura emprego, né, que gente que tinha desistido volta a procurar emprego. E aí é por isso que a taxa de desemprego demora para cair, mas o importante é ter novas vagas, criação de novas vagas todo mês. Esse é um tema super importante e é ligado à retomada da construção civil. Isso é outra coisa. Daí a terceira coisa é a continuação das reformas. O governo já mandou mais 3 reformas constitucionais que tem mais a ver com o lado fiscal. No Senado, ele vai mandar uma reforma administrativa na Câmara e tem a reforma tributária. Fora... Depois eu falo isso como outro item, mas as reformas micro, né? Do lado macro, é importante que o Congresso continue fazendo, debatendo, se for o caso, mudando, mas tocando essa agenda de reformas fiscais, porque a reforma da Previdência
ela foi essencial para o Brasil, mas ela tem um impacto mais a partir do terceiro, quarto, quinto ano, ela começa a impactar mais as contas públicas. Para o curto prazo agora, para os próximos 3 anos, essas reformas, a PEC emergencial, por exemplo, que o Paulo Guedes mandou, é super importante que seja aprovada já no ano que vem. Então isso é uma coisa que tem que ser monitorada. E as outras também, administrativa, tributária, tudo isso tem que continuar evoluindo para o Brasil, não só crescer 2020, 2021, mas 22, 23 e assim por diante. Então, essa é outra coisa importante. Outro tema importante são as reformas micro. Então, são coisas que demoram também para ter impacto econômico, mas elas são super importantes que não parem, né? Então, esse ano a gente já teve, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica foi aprovada pelo Congresso, que reduz a burocracia para os empresários. Teve o novo marco regulatório das telecomunicações, que também destrava o investimento nesse setor de telecom, que é super importante para a economia como um todo. Agora, talvez, no curto prazo, deve ser aprovado a reforma do saneamento, né? Novo marco regulatório do saneamento. Isso daí também é super importante, porque é outro setor investimento e tudo mais. E de mão de obra intensiva. Sim. Imagina para você levar esgoto e água encanada para metade da população brasileira que não tem, né? É muita obra e é muita mão de obra. Então, isso também ajuda a fazer o desemprego cair a médio prazo no Brasil por muitos anos. Então, essas micro-reformas têm que continuar. Já falamos quanto? Uns 4 temas, né? Eu já até me perdi. Foi tema, subtema e tudo. Mas achei legal esses indicadores que você falou para as pessoas ficarem prestando atenção para entender como que está evoluindo a economia doméstica. Sim. Acho que é super importante. E fora os temas lá de fora que você já tinha citado, né? Eleição norte-americana, guerra dos Estados Unidos existindo. Tem que ficar plugado. Final do ciclo econômico, né? Exatamente. Tá ótimo, Ronaldo. Brigadão aí pela tua presença e pelos conselhos todos. Imagina, obrigado por ter me convidado e até a próxima. Obrigada a você pela audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os vídeos. Até mais. Obrigada.